Shalom, vocacionado e vocacionada que trabalha dentro do reino de Deus. O nosso slogan na Faculdade Bethesda é Moldando Vocacionados. E essa série de vídeos que eu tenho feito com muito carinho para você visa exatamente capacitação. Capacitação em alta performance para que você que prega, que ama pregar, que ensina, que ama ensinar, que adora, que ama adorar a Deus, faça isso do jeito certo. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema extremamente polêmico. Eu tentarei falar dele de uma forma bem simples. Eu não vou usar aqui o texto hebraico, caneta, e não vou escrever em hebraico, porque eu acho que eu consigo resolver isso com poucas palavras. Vou tentar. A pergunta é a seguinte: é certo ou errado nos referirmos a Deus como você? É certo chamar Deus de você ou é errado chamar Deus de você? Bom, isso é uma questão mais cultural do que teológica. E eu vou tentar explicar por quê. Em hebraico, vamos falar de português primeiro. Em português, quando você escreve o nome de uma pessoa, você usa a letra maiúscula. Ou quando você escreve Deus, a palavra Deus é letra maiúscula. Se você está usando, por exemplo, uma Bíblia Sagrada, e aí você está lendo o texto na Bíblia, e você percebe que está escrito Deus com D minúsculo, você fala assim: esse Deus aqui é um Deus falso. Pode ser Baal, por exemplo. Pode ser Astarote, por exemplo. Pode ser Dagon. Um Deus falso. Mas se esse D tiver um D maiúsculo, aí você já entende que se trata do Deus verdadeiro. Quando a gente cai para o Novo Testamento, por exemplo, é a mesma ideia. Você já deve ter visto o lance lá das Testemunhas de Jeová com o problema do texto de João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. E aí todo brasileiro olha e fala: o verbo era um Deus com D minúsculo, então isso é inadmissível e tal. Bom, vamos para uma informação técnica. Tanto o grego, eu estou falando agora do Novo Testamento, quanto o hebraico, eu me refiro agora ao Antigo Testamento, não tem conceito de maiúsculo e minúsculo, tá certo? Então, em hebraico não tem maiúsculo e minúsculo, em grego também não tem maiúsculo e minúsculo. Aí você fala: pastor, como não? Eu já ouvi falar que a Bíblia foi escrita em hebraico quadrático, o Antigo Testamento está em quadrático, como o senhor está dizendo que não tem maiúsculo? Então, vamos lá. O que é o hebraico quadrático e o que é o hebraico cursivo? São as duas formas de escrever. Quadrático não é o equivalente do maiúsculo, e cursivo não é o equivalente do minúsculo, tá certo? Ou no Novo Testamento, escritas unciais ou cursivas, também não é esse conceito. O texto hebraico, ou ele é escrito todo em cursivo ou todo em quadrático. Vamos falar da Bíblia? A Bíblia foi toda escrita em quadrático. E o quadrático é só um estilo de escrita. Assim como em português nós temos letra maiúscula, minúscula e de forma, por exemplo, ou manuscrita, são 4 tipos de letras A, o E, o B, o D, todas as letras, tem 4 jeitos de escrever em português. Em hebraico tem 2. Ou tudo vai estar escrito em cursivo, ou tudo vai estar escrito em quadrático. E vou explicar como é que funciona lá em Israel. Coisas informais. Você vai sair e vai deixar um bilhete para tua esposa. Você vai escrever em cursivo. Um delinquente que picha o muro, ele picha em cursivo. A pessoa que vai numa manifestação política a favor ou contra alguma coisa lá em Israel, a faixa é em cursivo. E para que serve o quadrático lá em Israel? Coisas oficiais. Uma placa de trânsito é oficial, então é em quadrático. Texto original da Bíblia, quadrático. Uma resolução da Presidente da República é em quadrático. Então, cursivo é para coisas informais e quadrático é para coisas formais. Isso funciona no grego, funciona no hebraico. Então, não existe esse conceito de letras maiúsculas e minúsculas. Isso está em português. Isso é só em português. Aí você fala assim: pastor, mas qual que é o certo? Escrever Deus com D maiúsculo ou minúsculo? Então agora eu me perdi. Bom, se você fala a partir da nossa cultura de língua portuguesa no Brasil, faz toda a diferença o D maiúsculo para Deus. E faz toda a diferença o nome de Jesus com J maiúsculo. Faz toda a diferença o conceito de maiúsculo e minúsculo tem na nossa língua. E na nossa Bíblia em português, esse conceito está completamente respeitado. Então falei aqui agora, por enquanto, do conceito de maiúsculo e minúsculo. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês. Mas só para tentar elucidar para vocês isso, eu vou pedir para a produção colocar uma palavra que seja
em quadrático, em hebraico, depois a mesma palavra escrita em cursivo. E aí você vai ver a diferença. Que uma letra não tem nada a ver com a outra. Tá vendo aí? Pois é, quadrático e cursivo. Eu estou colocando aqui onde está escrito quadrático, eu estou colocando aqui onde está escrito cursivo. Só para você ver, é a mesma palavra, mas está escrito em quadrático e outra está escrito em cursivo. Então, não é o conceito de maiúsculo e minúsculo. Ok? Em hebraico não tem maiúsculo e minúsculo, grego também não. Agora, Deus pode ser chamado de você na Bíblia? Pois é. Vamos falar do Antigo Testamento, que é a maior porção bíblica, e onde as pessoas se relacionam diretamente com Deus. Os profetas falam diretamente com Deus. Então, eu me lembro, por exemplo, do texto de Jeremias, capítulo 20, versículo 7. Ali aparece você? Pois é, por incrível que pareça, a resposta é sim. Sim. A palavra hebraica, para você, o pronome, né, pessoal de tratamento, você, em hebraico, é atá. Atá é para homem e at é para mulher. Em português, você serve para homem e para mulher, mas em hebraico tem um pronome de tratamento específico para homem, um pronome de tratamento específico para mulher. Tá? Então, como é que eu falo eu, você e ele, em hebraico? Ani, atá, hu. Eu, você, ele, ani, você. Atá, ele, hu. Eu, você, ela, ani, que eu para masculino e feminino funciona igual, at e depois hi. Ani, eu para mulher, at, você para feminino e ela, hi, seria ela no feminino. Então, desculpa se eu vou te decepcionar com essa explicação técnica, tá? Mas o texto hebraico, a palavra atá, esse pronome de tratamento, ela aparece algumas centenas de vezes para Deus. Né? Quando Moisés fala com Deus, ele fala, Senhor, aí vai aparecer lá a palavra atá. Você falou assim, você me permite, você abençoa a sua presença, você pode me abençoar, você... E como que eu digo isso? Porque na nossa geração é meio que uma falta de respeito. Eu estou explicando isso para você, que tecnicamente em hebraico existe o você para Deus, mas eu mesmo não consigo chamar Deus de você. Por quê? Porque nós fazemos parte de outra cultura. Você está entendendo? Eu entendo que a minha obrigação aqui é moldar vocacionados. Se você é vocacionado, eu estou tentando aqui te dar conteúdo técnico, eu estou tentando aqui te dar base para a tua fé e para o teu chamado e para o teu ministério. Então, se alguém perguntar para você, mas pode chamar Deus de você? Você diz assim, olha, depende da cultura com a qual você trabalha. Se você está falando de hebraico, parece que lá a palavra atá aparece. Pastor, mas eles não chamam Deus de Senhor? Chama também. Chama também. A palavra Senhor, Adon, em hebraico, ou Adonai, Adonai, é uma palavra muito recorrente para se referir a Deus. Porém, a palavra Adon, ou a palavra Adonai, não aparece só para o Deus verdadeiro. Mas vamos voltando aqui no nosso tema. Eu posso ou não chamar Deus de você. Eu não acho de bom tom, dentro da cultura brasileira, onde você respeita um advogado chamando-o de senhor, onde você respeita um delegado chamando-o de senhor, onde você respeita os mais velhos chamando-os de senhor, o professor chamando-os de senhor, ou o juiz chamando-os de senhor, ou os políticos chamando-os de senhor, e muitas vezes os políticos têm moral baixa, e mesmo assim tem que ser chamado por senhor. E às vezes até no plural, vossa excelência. Em hebraico tem esse lance do plural majestático, é o plural de majestade, é o plural de engrandecimento da pessoa. Então, existe isso em hebraico? Existe. Está presente, por exemplo, no termo Elohim. No primeiro versículo da Bíblia, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, é o primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. A palavra Elohim, ela aparece no plural majestático, um plural que não é um plural numérico, mas é um plural de importância. Assim como nós nos referimos aos políticos, por exemplo, no plural, mas ele é apenas um, em hebraico também existe esse conceito de plural de majestade. Então, eu posso ou não posso falar você para Deus? Tecnicamente, sim. Culturalmente, não. Porque você está dentro de uma cultura onde você honra com a palavra Senhor prefeito, deputado, vereador, juiz, polícia, delegado e tal.
E por que Deus seria menos do que essas autoridades? Entende? Então, é mais uma questão cultural. Então, quando você vê alguém cantando, Senhor, você mudou meu jeito de viver, não precisa crucificar essa pessoa, porque esse não é um erro digno do inferno. É uma questão cultural, tá certo? É só apenas uma questão cultural. E eu falo isso, você está ouvindo isso de alguém que não fala você para Deus. Eu me refiro a Deus sempre como Senhor. Jesus é sempre como Senhor. O Espírito Santo é sempre como Senhor. Então, porque está dentro da nossa cultura isso. Eu acho que ficou muito claro. E como eu já tive pessoas, eu já vi pessoas que já saíram da igreja e não, porque falou você. Não, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Então, dentro da nossa cultura, eu acho que faz todo sentido se referir a Deus como Senhor e nunca como você. Muito embora a palavra atá, que é o pronome de tratamento, você apareça voltado para o Senhor algumas centenas de vezes, entre Gênesis 1 e Malaquias capítulo 4. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.